Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um programa do canal Em Gotas em Vídeo. O nosso tema de hoje são as perspectivas de controle. Imaginem aquele tipo de empresa onde só se controla receita, despesa, itens financeiros, utilização dos ativos, mas nenhum controle é dado ao desenvolvimento das pessoas, aos seus processos, as equipes que suportam as equipes da atividade fim, por exemplo, entregando os materiais necessários a uma instalação a tempo e a cabo, disponibilizando todos os recursos necessários para que uma atividade seja realizada, onde não há um controle da inovação que de tempos em tempos é gerada e precisa ser gerada nos seus processos, nas suas atividades, na forma de trabalhar da organização. Esse tipo de organização tem uma perspectiva muito limitada do que se deve controlar e como controlar. O ideal seria que se tivesse uma perspectiva mais ampla e que, além dos controles financeiros voltados a custos, receitas, utilização de ativos, etc., também se controlasse os parâmetros sociais e culturais ligados aos valores da empresa, à sua visão de futuro, à realização de seus planos de ação e projetos voltados à sua estratégia. Mas como é que funciona, como é que se trata um tipo de perspectiva e a outra? Para que a gente consiga explicar essa diferença, o programa tem uma pergunta. E a pergunta é: o que são as perspectivas de controle? Vamos tentar responder isto a partir de agora. Bom programa. Para responder à pergunta do programa de hoje, o que são as perspectivas de controle? É preciso primeiro que a gente entenda que, seja dos impulsos, das emoções, das paixões, das finanças ou até de si mesmo, o controle é algo indispensável em qualquer atividade, em qualquer dispositivo, para qualquer pessoa ou organização do planeta. No dicionário, controle é o ato de dirigir qualquer serviço, fiscalizando e orientando do modo mais conveniente. Também pode ser definido como fiscalização e domínio de alguém ou de alguma coisa. Mas e numa empresa, o que deve ser controlado para que esta seja considerada sob controle? O professor Josias Simeone Gomes, no seu livro Controle de Gestão, uma abordagem contextual e organizacional, aponta para duas perspectivas diferenciadas de controle. Uma que ele chama de limitada, que associa o controle organizacional a um acompanhamento dos aspectos financeiros da empresa. E outra mais ampla, que considera também os aspectos ligados à estratégia, à estrutura organizacional, ao comportamento individual, à cultura organizacional e ao contexto social competitivo. As empresas, em sua maioria, ainda preferem trabalhar com a primeira perspectiva, com controles detalhados sobre seus custos, vendas, utilização dos seus ativos, no máximo na sua carteira de clientes. Contudo, entre as maiores e melhores, encontramos aquelas que optam pela segunda linha de controle e controlam o que pode ser controlado, que não são as receitas e as despesas, mas sim os processos, a forma de atuação das pessoas e o aproveitamento dos seus ativos. Se a gente selecionar 6 aspectos para comparar as duas perspectivas de controle, a limitada e a ampla, a gente pode entender de forma mais precisa a diferença entre as duas. Se considerarmos a filosofia do controle, o primeiro aspecto, na perspectiva limitada, a gente normalmente controla tudo de cima para baixo e faz um controle como um sistema. Contudo, na perspectiva ampla,
O controle é realizado por todos, e não apenas de cima para baixo, e não se controla como um sistema, se controla como uma atitude de cada profissional. Se considerarmos o aspecto ênfase, onde é dado ênfase no controle, na perspectiva limitada, a ênfase é no cumprimento do que se determinou a ser feito. Já na perspectiva ampla, é na motivação das pessoas em fazer o que se determinou ser feito e no autocontrole, que as pessoas entendam que elas devem controlar se fizeram ou não o que está determinado. Considerando o aspecto conceito do controle, na perspectiva limitada, o conceito é a medição de resultado baseado na análise dos desvios e na geração de relatórios, no desenho do controle e nas técnicas de gestão dele. Já na perspectiva ampla, o conceito de controle é o desenvolvimento de uma consciência estratégica orientada para o aperfeiçoamento contínuo dos processos da empresa e na melhora da sua posição competitiva. Se considerarmos como quarto aspecto a consideração do contexto social, organizacional e humano do controle, na perspectiva limitada, a ênfase é limitada porque é apenas no desenho dos aspectos técnicos do controle, normas rígidas, padrões e valores monetários apenas. Já na perspectiva ampla, o contexto é mais na cultura da empresa e da sociedade onde a empresa está inserida, nas emoções das pessoas que trabalham com as atividades e nos valores da organização, não só valores no ponto de vista monetário, mas os reais valores da empresa. Já o penúltimo aspecto, o fundamento teórico do controle, na perspectiva limitada, ele tem por base economia, engenharia, estas disciplinas. Já na perspectiva ampla, se considera muito antropologia, sociologia e psicologia como fundamentos teóricos para o controle. E, por fim, o mecanismo de controle, na perspectiva limitada, o controle está muito baseado no resultado da contabilidade de gestão da organização. Já na perspectiva ampla, o controle pode ser formal e informal. Outras variáveis começam a fazer parte do controle e daí aparecem então os chamados indicadores de tendência, o que a gente está vendo no mercado que vai motivar uma mudança na forma de agir da própria organização, gerando assim um maior aprendizado a partir do controle. Em conclusão, a nova geração, que em pouco tempo estará comandando as empresas ao redor do globo, possui, em média, uma formação acadêmica superior à geração atual de comando. Isso é um fato. É de se esperar que mais métodos e novas práticas surjam nas empresas vindas destas novas cabeças. Se isso acontecer, as empresas do tipo o Sr. Sirigueijo, quem, Walter? Aquele patrão do personagem dos desenhos infantis, o Bob Esponja, não terão um futuro tão promissor quanto as que controlarem aquilo que realmente deve e precisa ser controlado. Esse foi o nosso programa de hoje. Se gostaram do programa, cliquem na mãozinha, transformando-a em azul. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, é muito importante para nós. Visite a Amazon e conheça os nossos livros, alguns deles já em formato Kindle. Conheça também nossos cursos na Udemy, caso queiram se aperfeiçoar mais no tema do programa. E não se esqueçam que a PUC estará lançando em agosto um programa de ensino à distância de 9 cursos, boa parte deles preparado por este professor. Espero vocês no nosso próximo programa. Até lá!